Vida e Saúde já está de volta, a gente continua aqui com mais papo de saúde, vamos conversar um pouquinho sobre resistência bacteriana. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui alguém que já esteve no Vida e Saúde, agora está mais acompanhada do que nunca, com uma barriga linda. Doutora Marina Malacarne, infectologista, seja bem-vinda a mais um Vida e Saúde. Vamos conversar um pouquinho então sobre onde estão presentes bactérias e qual é a função das bactérias. Será que a gente pode dizer que existe uma função, né? Então, as bactérias são seres unicelulares, né? São formados de uma célula só. Aparentemente são seres bem simples, mas não é bem assim. Eles estão em todos os lugares, né? Em se tratando de ser humano, a gente tem uma proporção aí que para cada uma célula do nosso corpo existem outras 100 bactérias habitando na gente. Uau! Então, nós somos todos colonizados por bactérias mesmo, né? Pele, mucosas, intestino, cada uma tem uma função diferente. A gente tem chamado isso, antigamente a gente chamava de flora bacteriana, mas hoje esse nome mudou. Nós chamamos de microbioma ou microbiota, né? Que significa essa interação entre ser humano e bactérias. Essa convivência. Essa convivência é benéfica sempre? Na maioria das vezes, sim, quando os mecanismos de homeostase, ou seja, de equilíbrio, não são quebrados, né? Por exemplo, nós temos várias bactérias na nossa boca que são importantes para muitas coisas, inclusive até para a digestão, que é onde a digestão começa, né? Nós temos bactérias nos nossos órgãos genitais, que são bactérias de defesa, que quando a gente pega um exame lá e elas estão presentes, não é para a gente ficar assustado, significa que elas estão lá fazendo esse equilíbrio. Mas se de repente alguma coisa, né, algum acontecimento quebra o equilíbrio, aí sim, de amiguinhas elas podem se tornar maléficas dependendo da situação. Então vamos entrar um pouquinho mais no assunto da bactéria super resistente, ou da resistência da bactéria. O que torna uma bactéria resistente? E resistente a quê? Então, são vários os fatores que podem tornar uma bactéria resistente. Mas o mais importante para a população em geral conhecer é o uso repetitivo e indiscriminado de antibióticos sem orientação médica, né? Várias pessoas chegam para mim com esse tipo de problema. Algumas mulheres com infecções do trato urinário, por exemplo, infecções de urina, que já estão na 7ª, na 8ª, na 10ª infecção e os antibióticos habituais não resolvem mais. Aí elas fazem uma cultura dessa urina, né, identificam a bactéria e veem que ela já é resistente a todos os antibióticos que vendem na farmácia. Por quê? Porque há muito tempo atrás, eu não sei se você lembra, a gente comprava antibiótico na farmácia sem receita. Me lembro. Né? A gente ia comprar. O próprio farmacêutico, às vezes nem farmacêutico, o próprio vendedor da farmácia às vezes oferecia. Já indicava um antibiótico, né? E as pessoas começavam a ter qualquer tipo de sintoma. E nem sempre, Teru, a gente pode falar que um sintoma urinário é uma infecção. Existem outros motivos para você ter uma dor ao urinar também, por exemplo. Estou falando da urina como exemplo, mas a dor de garganta também. Nem sempre uma dor de garganta é infecciosa. Ela pode ser só inflamatória. Tá. Muitas vezes a gente ia na farmácia quando era permitido e já tomava uma medicação ou injetável lá mesmo ou levava para casa. Às vezes um problema viral se tratando com antibiótico não tem nada a ver. Exatamente, esse é um grande exemplo. Muitas doenças virais tratadas como bacterianas. Então, se eu estou tratando uma doença viral como bacteriana e estou recebendo aquela medicação, as bactérias que moram em mim vão estar sob efeito daquela medicação e vão começar a criar os chamados mecanismos de resistência bacteriana. Vão começar a ficar bactérias mais fortes, mais espertas e inteligentes. Tá. Como a gente pode facilitar, então, abrir as portas, quem sabe, do nosso organismo para que essas bactérias se tornem mais fortes? Além do uso indiscriminado de antibióticos, existe outra coisa? Olha, depende. Por exemplo, pessoas que trabalham em ambiente hospitalar, né, que já estão ali... Em mais exposição. Em mais exposição. Dependendo do grau de imunocompetência dessa pessoa, elas também podem estar mais expostas. Né? Pessoas que fazem tratamento para câncer, por exemplo, que tem que tomar os chamados antibióticos profiláticos, né? Eles tomam antibióticos para que as infecções não apareçam. Essas pessoas também estão mais predispostas. Existem, sim, algumas particularidades.
possibilidades, mas a mais importante é o uso indiscriminado de antibióticos. Vamos falar um pouquinho agora dos riscos que as superbactérias ou que a resistência bacteriana pode trazer para a população em geral. Tá? Lembrando que essas superbactérias não estão só em ambiente hospitalar, tá? Existem também chamadas bactérias da comunidade, Tá. as bactérias dessas doenças do dia a dia, né? Que também podem se tornar multiresistentes. O principal risco é esse que eu citei para você agora há pouquinho, é você não ter mais o que usar para essas pessoas. Muitas vezes no hospital, quando o infectologista é chamado para avaliar um paciente, nós já utilizamos todos os antibióticos injetáveis disponíveis e nenhum mais mostra sensibilidade, aquela bactéria não mostra mais sensibilidade para aquela medicação. Né? Então, fica difícil. Eu já cheguei a ver algumas bactérias, né, que eu não vou citar nomes, que são nomes muito complicados aqui, mas resistentes a todos os antibióticos que foram testados. Então, assim, 10 antibióticos testados, 10 antibióticos resistentes. E nesse caso, faço o quê? Nesse caso, Teru, a gente usa o que tem. A gente usa o que pode ser ainda intermediário e usa o que, de todos aqueles ali, seria o mais potente entre eles. Entendi. E a gente espera um resultado daquilo ali. Espera pelo melhor. É que nem sempre acontece, porque uma pessoa que já é portadora de uma bactéria dessa, já está com certeza num estado de saúde bem complicado. Vamos falar um pouquinho então agora sobre estilo de vida. Será que o estilo de vida pode fortalecer o organismo, fortalecer a imunidade e também facilitar o nosso controle, que você disse que é importante, né? Com Manter certeza. esse equilíbrio entre bactérias e o nosso organismo? Partindo do pressuposto que se eu tenho um estilo de vida saudável, minha imunidade vai estar como? Ótima, né? Eu vou estar deixando os meus recrutas ali, os meus soldados ali, todos sempre ativos para me defender. Se eu estou sempre com a defesa legal ali, eu vou ficar menos doente. Se eu fico menos doente, eu preciso menos de antibiótico. Se eu preciso menos de antibiótico, eu estou criando menos resistência bacteriana. É verdade que alguns antibióticos também enfraquecem o sistema imunológico? Olha, enfraquecer talvez não seria a palavra, mas quando você está à frente de uma infecção bacteriana, por um próprio mecanismo regulatório do nosso organismo, os nossos soldadinhos já estão muito ocupados ali te defendendo daquela infecção. Quer dizer, eles estão focados numa missão de emergência. Exatamente. Então você fica ali com aquele foco. Se você tiver... Por isso que muitas vezes uma pessoa que está internada por um motivo, eu não sei se você já ouviu falar, a pessoa internou para fazer uma cirurgia de joelho. Ok. Dentro do hospital ela adquire uma infecção hospitalar. Muitas pessoas já viram isso ou já passaram por isso. Por quê? Porque os soldadinhos estavam todos ali olhando no joelho, né? Vamos cuidar daquele joelho que foi operado. De repente vem uma bactéria hospitalar oportunista, se instala e causa uma infecção. É por isso que é importante a gente deixar o nosso organismo em dia sempre. Não adianta assim calcular um evento, semana que vem eu vou passar por tal coisa. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Exatamente. Você está sempre preparado, com a saúde em dia. Como é que a medicação, como é que o antibiótico atua nas bactérias para o tratamento de alguma infecção? Tá. Os antibióticos, eles atuam diretamente na bactéria por vários mecanismos, né? Ou eles rompem a parede bacteriana, ou atuam diretamente no DNA. Existem alguns outros antibióticos que simplesmente paralisam a bactéria e elas não conseguem mais agir ou se multiplicar. Cada um age de uma forma, por isso que você precisa sempre consultar mesmo um médico, para ele saber que para aquela infecção é aquele antibiótico. Cada antibiótico age de um jeito, sem contar também os efeitos colaterais que os antibióticos podem causar. Nós temos aí vários antibióticos que as pessoas tomam para amidalite, que se for uma pessoa mais idosa, pode dar uma arritmia cardíaca como efeito colateral. Né? Isso as pessoas não sabem, isso o balconista da farmácia não sabe. Por isso que a pessoa sempre tem que procurar orientação médica. Certo. É importante também a gente tomar um remédio, um antibiótico nesses casos. A gente está falando aqui de resistência bacteriana. O horário de tomar remédio. Super importante. Por quê? É assim, olha, é muito interessante. O que acontece essa nesse pergunta. ciclo? Todo remédio tem uma particularidade chamada meia-vida, né? Então, assim, vamos supor, eu te passo um remédio que você tem que tomar de 12 em 12 horas.
2 vezes ao dia, correto? Certo. Aquele remédio eu sei porque eu tenho que dar ele de 12 em 12 horas, porque durante 12 horas eu vou ter medicação circulante no meu sangue. Depois de 12 horas, esse pico, né, começa a cair. Então, as bactérias que ainda não morreram começam a emergir novamente. Eu vou lá e dou uma nova carga de medicação e vou exterminando aos poucos essas bactérias. Por isso que muitas pessoas no terceiro dia já se sentem ótimas e param a medicação por conta própria. Mas se o doutor te deu uma medicação por 7 dias, tem um propósito. Por quê? Porque ele sabe que algumas daquelas bactérias têm um ciclo de vida de 5, de 6 e de 7 dias. E aí, se de repente, vamos tratar desse caso aí que você disse. Tomou 3 dias, aí se sente melhor, não vou tomar isso aqui ataca meu estômago, não vou tomar, pronto, para de tomar. O que acontece com essas bactérias? Elas sobrevivem bacteriana. E ela já lembra daquele antibiótico? Sobrevivem mais fortes. E quando você precisar de novo, possivelmente aquele antibiótico não vai mais fazer efeito. Tá. Que é o que acontece muito com garganta e urina. Estou citando esses exemplos que são exemplos do Os nosso mais dia a dia. corriqueiros. Tá. Sabonetes antibacterianos são realmente eficazes? Olha, ele tem sabonete, não só sabonete, mas queria falar sobre, a gente vê desinfetante antibacteriano, a gente vê muitos produtos hoje em dia. Tudo aquilo que você usa para desinfetar a superfície é ótimo, porque a gente toca nas superfícies e só o fato de tocar esse contato, você já está passando bactéria para ali. Tanto é que quando você vai andar de metrô, quando você vai colocar a mão, alguém espirra, né, coloca ali, você já tem a possibilidade de pegar. Mas tudo aquilo que é para você, para nossa pele, a gente quebra essa convivência entre ser humano e bactéria se a gente lava muito com esses sabonetes bactericidas. Eles têm algumas poucas indicações, mas tem. Existem algumas pessoas que são portadoras de algumas bactérias que acabam fazendo mal para elas. Então, é nesses casos, com indicação médica, a gente usa. A mesma coisa algumas mulheres usam esses sabonetes bacterianos para lavar os órgãos genitais. Isso não é legal. Imaginando que está fazendo super bem. Atrapalha esse sinergismo aí entre as nossas células e as bactérias que são importantes. Nossa, quanta coisa a gente precisa aprender, não é mesmo? Você que está assistindo a gente, se está percebendo aí que anda fazendo alguma coisa de errado, fique esperto e mude de atitude, ainda dá tempo e você pode ter mais qualidade de vida com pequenas mudanças. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre, mudando um pouquinho aqui do foco, né, de bactéria, o álcool em gel. Tem gente que usa álcool em gel para tudo. Isso também acaba atrapalhando um pouquinho o nosso equilíbrio ou não tem nada a ver com as bactérias? Se você usa ele para higienizar as mãos, ele é maravilhoso e é super indicado, né? Dentro do ambiente hospitalar, o uso do álcool gel é uma coisa que é regulamentada e padronizada pela Organização Mundial de Saúde. Existe até uma quantidade de ml por paciente por dia que você é obrigado a utilizar entre um paciente e outro. No dia a dia em casa, ele também tem alguns benefícios, né? Mas lembrando que lavar bem a mão com sabão ou sabonete tem a mesma eficácia que higienizar a mão com álcool em gel. Qual que é a diferença? Quando eu tenho uma sujidade visível, eu encostei alguma coisa que tornou visível, eu vou lavar a mão com água e sabão. Quando eu não tenho uma sujidade visível, mas vamos supor, eu quero pegar o meu bebê ou eu vim de casa e eu quero só higienizar a mão, eu posso usar o álcool gel. Certo. Então, precisa ficar esperto com o exagero também, né? E as mãos, né? A gente preconiza dos cotovelos até as mãos. Eu conheço pessoas que passam álcool gel no corpo inteiro. Isso não tem necessidade, né? Já se torna até um transtorno obsessivo compulsivo. Mas as mãos são importantes, sim, com certeza. Tá, a doutora Marina citou aqui o exemplo de algumas pessoas que usam sabonete antibacterianos, aqueles para as mãos, aqueles muito comercialmente agora difundidos, para se higienizar intimamente. O que acontece se a gente fica sem as bactérias do nosso corpo? Se você extermina algumas e outras sobrevivem, essa homeostase, ou seja, esse equilíbrio acaba. Então, um exemplo eu vou dar que eu acho que todo mundo deve conhecer, principalmente as mulheres, é a cândida. A cândida ela é um fungo que vive no nosso órgão genital. Vive bem ali, tranquila, trabalhando em equilíbrio com todas as outras bactérias. Num momento de estresse
ou que você está tomando antibiótico para um outro problema. Eu tenho certeza que muitas mulheres aqui já passaram por isso. Estou tomando antibiótico para a garganta e abri uma crise de candidíase. Por quê? Porque eu matei com aquele antibiótico outras bactérias do meu órgão genital e aquelas cândidas emergiram, que estavam lá quietinhas, escondidinhas, e causaram uma infecção. Então, é importante sempre esse equilíbrio. Outra coisa também que pode aumentar isso é a lavagem em excesso. Se você lava muito com sabonete errado e você desequilibra o pH, você também pode causar esse tipo de infecção por bactérias que são comensais, que são nossas, mas que se tornam patógenas dependendo da situação. Depende, eu uma vez ouvi que as bactérias na boca, por exemplo, se duplicam a cada 20 minutos. Então, se a gente tem 20 mil agora, daqui 20 minutos a gente vai ter 40 mil. E ao mesmo tempo que duplicam, outras estão morrendo. Sim, essa rapidez com que elas se multiplicam, causa algum problema ou pode causar alguma... Porque na boca a gente sabe, por isso tem que escovar o dente. Aí, se você escova demais, também gera problema. Essa multiplicação é normal em todo o organismo ou cada parte do corpo tem uma multiplicação diferente? Cada tipo de micro-organismo tem uma multiplicação diferente. A boca também é composta por fungos, com bactérias de mais diferentes formas, estruturas. Cada uma se multiplica de uma forma diferente. Temos essas daí que se multiplicam bem rápido. Por exemplo, a cárie é uma bactéria, né? O Streptococcus mutans. Então, assim, ela é uma bactéria que se você não fizer a higienização correta, ela vai te fazer mal. Já outras bactérias são super do bem e a gente precisa delas na boca para poder ter um equilíbrio. Tá certo, gente. Quanta coisa, esse universo é riquíssimo. Eu tenho certeza que a doutora Marina tem assunto aqui para muitas horas aqui de conversa. Mas é importante, o que a gente pode tirar de tudo isso aqui é manter o equilíbrio, manter o corpo todo sadio, o sistema imunológico sempre assim em dia, com a alimentação. A atividade física também aumenta o sistema imunológico. Com certeza. O que mais que a gente pode fazer? Dormir bem? Boa alimentação em primeiro lugar, né? Uma alimentação equilibrada, livre de gorduras, livre de muito açúcar, porque todo mundo sabe que o diabético ele tem muito mais propensão a ter infecção, né? Pelo próprio índice de glicose sanguínea. O exercício físico, né? O descanso é super importante, as horas de descanso. Você pode ver que a pessoa que dorme pouco, que é muito estressada, tem mais infecções, né? A luz solar é super importante para que a gente possa ali sintetizar a nossa vitamina D. E a gente viu hoje que a vitamina D está empregada em múltiplos processos aí no nosso organismo e inclui também a defesa, né? A gente viu que a vitamina D ela é mais que uma vitamina, ela é um hormônio, né? Então ela está aí incluída nisso tudo, né? Quanta coisa, não é? Muita coisa. Doutora Marina, obrigada pela participação aqui, viu? Que Deus abençoe você, Amandinho, seu esposo. Obrigada. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem receita por aqui. Você que já sabe fazer um baba ganoush? Não? Então daqui a pouquinho você confere essa receita junto comigo aqui no programa Vida e Saúde. Não sai daí não.